Parada, tampe sempre a caixa d'água, vire baldes e garrafas. Aí, ó, Coloque outra areia nas campanha de bordas combate à dos dengue, vasos falando plásticos. aquelas mesmas coisas que você ainda não aprendeu, né? Já não sabe que tem que fechar a caixa d'água, manter a laje seca, tudo isso? Vai continuar vacilando, né? Ó, ou você pega a visão, ou o mosquito pega você. Segue a propaganda aí. Fui. Desaparecer. Uma campanha do governo do estado. Bahia, aqui é trabalho. Olá, muito boa noite, seja bem-vinda ao ESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta segunda-feira, dia 4 de novembro. Prêmio Boas Práticas, o trabalho de terapeutas ocupacionais do Hospital Geral de Vitória da Conquista tem auxiliado o tratamento de dezenas de pacientes. Incêndio de grande proporção que atinge a Chapada Diamantina em uma área da cidade de Rio de Contas segue sendo combatido por bombeiros, brigadistas e militares do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia. O ESB, saiba como funciona a residência universitária. E tem também o resumo da rodada esportiva deste fim de semana. É informação, formação e conhecimento, tudo isso e muito mais. Você confere a partir de agora no ESB Notícias, segunda edição. E o trabalho das terapeutas ocupacionais do Hospital de Base recebeu o reconhecimento do Prêmio de Boas Práticas. A repórter Samara Dias conta essa história pra gente. Atitudes que têm transformado o dia a dia de muitos pacientes internados no Hospital Geral de Vitória da Conquista. O acompanhamento da equipe de terapia ocupacional está fazendo toda a diferença. O terapeuta ocupacional atua em todas as fases da vida da pessoa. No contexto hospitalar, a gente trabalha tanto de forma preventiva quanto na reabilitação. Na forma preventiva, a gente atua, no caso das órteses e das adaptações posturais, nós utilizamos esse recurso, a terapia ocupacional utiliza esse recurso para minimizar e otimizar a funcionalidade das pessoas. E na prevenção, a gente previne sequela, previne deformidade, previne úlcera de pressão. Então, é um profissional que trabalha com vistas à funcionalidade, a otimizar a funcionalidade, a autonomia e a independência das pessoas. As terapeutas ocupacionais, há 2 anos, sistematizaram o trabalho que já é realizado há bastante tempo no hospital. Elas estão confeccionando órteses de baixo custo. Os equipamentos utilizados para a reabilitação e adaptação das funções são feitos artesanalmente, após a avaliação do quadro clínico e a necessidade de cada paciente. Nós utilizamos materiais que são livre acesso no hospital, como os colchões de caixa, chamados caixas de ovo, e malha tubular, que é utilizado na ortopedia, lençol descartável, que é utilizado corriqueiramente, e o hospital contribui com a compra de pequenos materiais que não tem no hospital, mas que tem um baixo custo. O Hospital Geral de Vitória da Conquista é o único hospital da região sudoeste da Bahia que conta com uma equipe de terapeutas ocupacionais formada por 7 profissionais. O trabalho das terapeutas com a confecção de órteses e melhorando a vida dos pacientes rendeu o Prêmio de Boas Práticas do Governo do Estado. A melhor parte é o reconhecimento, porque é um trabalho de formiguinha, né? Se você imaginar a dimensão desse hospital, 7 profissionais, é um número reduzido e, assim, nem todo mundo conhece a terapia ocupacional, então o prêmio foi recebido com grande felicidade pelo reconhecimento da nossa prática, de saber que a nossa prática está dando frutos. Além do acompanhamento no hospital, os pacientes e familiares ainda recebem orientações de como dar continuidade ao tratamento após a alta médica. É muito gratificante ver um trabalho reconhecido, é uma importância enorme para nós servidores que dedicamos nossa vida às pessoas, à população, ao trabalho coletivo, e a gente vê reconhecido um trabalho de tão importante que é como o trabalho da terapia ocupacional. E merece com certeza sim todo o nosso reconhecimento.
Mas agora chegou a vez da previsão do tempo. Aqui conosco, Marcel de Souza, ele que faz a análise do tempo e da temperatura para amanhã em Vitória da Conquista e também em outras cidades da região sudoeste. Boa noite, Marcel. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da UESB. Boa noite para você. Da TV UESB. Eu começo então perguntando como é que fica o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista amanhã. Pois é, Aline, hoje você percebeu que o tempo esquentou bastante aqui em Vitória da Conquista, fez muito calor, foi um dos dias mais abafados, né, comparados ao do início da primavera. Hoje, Vitória da Conquista registrou a máxima de 32 graus, mas a sensação térmica chegou aos 37. Muito quente. O ar muito seco, propício para queimadas. Vocês vão ver aí a previsão do tempo para a Vitória da Conquista na tela de vocês, que eu preparei assim o mapa. Olha só, como você pode perceber, de hoje até quinta-feira é sol em tempo integral e muito calor e umidade relativa do ar muito baixa, tá? Então, na terça-feira, amanhã, mínima de 18, máxima de 30, com sensação térmica de 34 graus, menor que a de hoje, tá? Na quarta, mínima de 16, máxima de 31, sol também. E na quinta-feira, mínima de 17 e máxima de 31 graus. Então, novembro já chega realmente com temperaturas mais elevadas. Isso, e a tendência é só elevar mais ainda até dezembro e no verão. As temperaturas em Conquista costumam chegar aí com sensações térmicas até 38 graus. E quais são as informações que você traz também para a gente, destacando aí algumas cidades da região sudoeste? Antes da gente ver a previsão da cidade sudoeste, minha gente, quase uma semana após os primeiros focos de incêndio, as chamas ainda podem ser vistas na Serra das Almas, na região da Chapada Diamantina, Aline, onde existem nascentes importantes. Confira na reportagem. Os bombeiros encontram dificuldades em combater o incêndio que atinge a região de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, desde o último dia 29. O fogo se alastrou rapidamente. Segundo os bombeiros, a maioria desses incêndios que ocorrem na região são causados por ações humanas. Intencional ou não, né? A gente sabe que às vezes não é intencional, mas acaba acontecendo isso, né? Um incêndio de uma proporção mediana aqui, né? Mediana a grande proporção em Rio de Contas. A gente está com esse fogo em várias serras. E é importante também para que as pessoas saibam, né, que existe responsabilização por isso, né? Por conta do difícil acesso, os bombeiros só conseguem chegar à Serra das Almas, onde o incêndio está ocorrendo, por meio de helicópteros. Estão participando da operação e do primeiro a gente recebeu a notícia que no incêndio nós vamos mobilizar juntamente com a Secretaria de Turismo, os brigadistas e os donos também, né, de fazendas, né, Fazenda Vacário, outras pessoas se prontificaram, né, e vieram voluntariamente também nos ajudar. De acordo com os bombeiros militares, além dos agentes, 4 aviões contratados pelo programa Bahia Sem Fogo permanecem lançando água para auxiliar no combate às chamas. E esse é mais um incêndio de grandes proporções ali na Chapada Diamantina. Que notícia triste para a gente poder abrir a semana falando sobre isso, né, Marcelo? No mês de outubro, a Bahia já vem sofrendo aí com as manchas de óleo em todo o litoral e inclusive nós da TV UESB vamos trazer para vocês na semana que vem uma matéria especial sobre isso, mas agora sofrendo também com as queimadas lá na Chapada Diamantina. E como disseram aí na reportagem, é preciso que o pessoal se conscientize, porque como o bombeiro falou, essas queimadas lá em Rio de Contas geralmente são ocasionadas por ações humanas. Então, o pessoal se conscientizar, evitar fazer queimadas, a gente já falou isso aqui. Nesse período do ano é um período muito complicado, então é bom sempre evitar e tomar cuidado, né? A natureza merece todo o cuidado nosso, porque sem ela a gente não sobrevive, né, Aline? Cuidado e respeito. E respeito acima de tudo. Mas conta pra gente também quais são as cidades que você destaca para as temperaturas, o tempo, a temperatura para esta semana ainda, nesse iníciozinho que só está começando. Vamos ver aí na tela para vocês. A primeira cidade que a gente mostra é Rio de Contas. Lá em Rio de Contas, o sol deve aparecer durante o dia todo, que não ajuda aí no combate às chamas, além a mínima lá de 23 e a máxima de 37 graus. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é a umidade do ar muito baixa, tá? Vai estar em 15%. A sensação térmica lá vai chegar aos 43 graus e assim, o que os bombeiros também se queixam muito é essa questão da umidade baixa e o vento forte que acaba dificultando aí o combate às chamas. Logo a seguir, a gente vai ver na tela, é a previsão do tempo para a cidade de Caraíbas. A mínima lá é de 21, a máxima vai ser de 35 graus, sol entre muitas nuvens e também com sensação térmica de 43 graus. Mas lá o tempo deve estar muito abafado, deve ficar abafado amanhã. E a próxima cidade que vocês vão ver aí é a cidade de Barra do Choça, que é aqui pertinho de Vitória da Conquista. A mínima é de 18, máxima é de 30, lá a sensação térmica pode chegar aos 35 graus, com céu entre nuvens, mas durante a tarde ele deve aparecer com força. Essas nuvens ainda devem ser por início da manhã e a partir do meio-dia o sol deve aparecer em tempo integral na cidade.
Agora, Marcel, conta pra gente como é que está a temperatura agora, nesse momento, em Vitória da Conquista, e como é que fica também durante a madrugada. Nesse momento, temperatura de 21 graus. Durante a madrugada, como eu disse a semana passada, a temperatura deve cair em torno dos 17, 16 graus nesse período do ano. É mais ou menos essa faixa. Hoje deve cair até os 17. Não vai fazer muito frio, sempre aquele calorzinho. Então, janela aberta para ventilar, porque realmente o tempo em Vitória da Conquista está muito abafado. Ok, por hoje é só? Por hoje é só, Aline. Então tá. Marcel de Souza que volta amanhã trazendo pra gente a análise do tempo e da temperatura para a Vitória da Conquista e também para outras cidades da região sudoeste. Muito obrigada, Marcel. Obrigado a você. Boa noite. Boa noite, gente. E no próximo bloco você confere uma reportagem sobre a residência universitária aqui, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. E ainda nesta edição, o resumo esportivo da rodada deste fim de semana. O intervalo é bem rápido, não saia daí. Não vou falar sobre isso. Não, coloca ele na linha aí, por favor. Coloca ele na... Por que você tá chorando, rapaz? Por que você tá chorando? Me diga. Amigo, por favor, para de frescura, que isso é coisa de menina. Para de frescura. Eu tô te educando é pra ser homem, pra ser macho, rapaz. Você é frouxo, por acaso? Para de chorar, engula seu choro. Você já viu seu pai chorar, por acaso? Então pronto, engula seu choro. Engula seu choro. E homem que é homem não chora. Eu estou te educando. Eu estou criando você para ser homem, para ser macho. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? O que você acaba de ver aqui não é educação. E nem é só falta de educação. É masculinidade tóxica, que faz mal aos homens e pode virar violência contra as mulheres. A gente precisa falar sobre isso. Acesse masculinidadenova.com.br. Respeita as meninas. Governo do Estado. Bahia. Aqui é trabalho. Agora, 6 horas e 11 minutos, estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Com a democratização do acesso ao ensino superior, ampliou-se o número de pessoas de baixa renda na universidade. Por conta disso, uma série de ações de permanência estudantil foram criadas, dentre elas, a residência universitária. A reportagem de Luiz Pedro Passos e Lucas Chaves. Situada no campus de Vitória da Conquista, a residência universitária da UESB tem a capacidade de atender cerca de 20 estudantes, contribuindo para a permanência e permitindo que esses estudantes concluam seus cursos de graduação. Lamarque Barbosa é estudante do curso de Ciências Sociais e um dos estudantes atendidos pela residência desde 2016. É uma rotina praticamente tipo quando estivesse em casa, né? A gente faz os deveres, as coisas aqui e as atividades acadêmicas também, né? Que a gente tem de cumprir a carga horária do curso e os horários também. Entrar na universidade é o sonho de muitos jovens. Com a política de acesso ao ensino superior, implementada com bastante força nos anos anteriores, as portas da universidade se alargaram para as pessoas com baixa renda. Mas algumas vezes, esse sonho vira pesadelo e a residência universitária é justamente a chave para que esses estudantes saiam do sufoco. Faz uma ajuda muito grande, porque a despesa de aluguel, de contas lá fora, que quando a gente ia de fora, é muito grande. E aqui fica mais fácil porque está perto da universidade. E com o transporte é muito bom porque a gente só vai no centro da cidade quando a gente necessita. Mas quando tem alguma coisa na universidade, algum evento, a gente está aqui, vai, aí ajuda muito, bastante em todos os sentidos. Se você chegou agora ao ESB e está encontrando dificuldades para permanecer no curso devido às questões financeiras, fique atento como ter acesso à residência universitária. O aluno tem que estar habilitado às ações gerais da APA, né? Ele tem que ter origem, ele, o aluno, seus pais, o responsável legal, tem que ter origem a mais de 100 quilômetros do campus de estudo e tem que passar por uma análise socioeconômica, que eu entendo que é a mais importante devido ao público-alvo que a assessoria tem, né? Essa análise socioeconômica, inclusive, ela é feita também para os demais auxílios, né? Que é feita pela equipe especializada da APA, onde se analisa a vulnerabilidade do aluno. E neste fim de semana foi realizada a primeira etapa do Enem. Mariana Costa traz os detalhes sobre o tema da redação, que pegou muita gente de surpresa. Confira.
Boa noite, Aline. Boa noite para você que acompanha o ESB Notícias, segunda edição. Cerca de 3,9 milhões de pessoas participaram do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019, que aconteceu ontem, dia 3 de novembro, em todo o território nacional. Segundo o balanço do primeiro dia de provas, 1.200.000 dos 5,1 milhões de inscritos, ou seja, 23% dos candidatos não compareceram e 376 foram eliminados. O primeiro dia do Enem teve dilema com o horário de verão, vendo a foto, primeira vez não abordou a ditadura militar. Os candidatos fizeram as provas de linguagem e suas tecnologias, e também redação, cujo tema deste ano foi democratização do acesso ao cinema no Brasil, incitando assim o debate sobre o assunto. O professor Felipe Gama, do curso de cinema da UESB, faz uma análise sobre esse tema. O Enem, ele traz aí, no seu tema de redação, ele traz à tona uma questão que é, enfim, para nós do curso de cinema, é muito interessante, que é o acesso ao cinema brasileiro. Vivemos um bom momento de produção de cinema brasileiro, mas temos alguns dilemas, né, em torno do acesso, da forma de chegar a esses filmes. São muitos filmes produzidos, mas poucos deles são acessados pela maior parte da população. Temos um mercado exibidor ainda pequeno e muito concentrado nas grandes cidades, né? O interior do Brasil, por exemplo, praticamente não tem sala de cinema. O fato é que nós temos uma grande quantidade de filmes sendo produzidos, filmes de altíssima qualidade, com diversidade de gênero, com diversidade estética, produzido em diversos lugares no Brasil. E isso tem muito a ver com as políticas públicas que foram estabelecidas nos últimos anos, que permitiram, né, essa diversidade dessa produção cinematográfica brasileira. O problema é que vivemos um momento de um certo desmonte nessas estruturas, então o tema da redação também permitia discussões políticas, né? Esse desmonte na Ancine, nas políticas de financiamento, no Fundo Setorial do Audiovisual, eles dizem muito respeito a essa produção vasta. E o acesso também tem a ver com políticas públicas, né? Estabelecer formas de dialogar e de permitir que o público brasileiro consiga acessar, ter contato com esses filmes que são produzidos em grande escala, mas tem muita dificuldade de chegar no que a gente chama de segmentos de mercado. Sala de cinema, televisão, VOD, entre outros, né? Você conhece o termo Indústria 4.0? A 18ª Semana de Economia da UESB, que começou hoje aqui no campus de Vitória da Conquista, abordará o tema e irá discutir também inserção da economia brasileira no contexto internacional da 4ª Revolução Industrial. Para falar com a gente sobre este assunto, aqui conosco o vice-coordenador do curso de Economia, professor Josias Alves de Jesus. Professor, boa noite, seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV UESB. Eu começo então perguntando, fala um pouquinho para a gente sobre essa temática que norteará essa 18ª Semana de Economia aqui da UESB. Perfeito. Essa temática foi uma temática escolhida pelos nossos estudantes, né? O Centro Acadêmico de Economia, junto com os demais estudantes, escolheram essa temática, que envolve justamente esse padrão de competitividade da indústria brasileira dentro desses novos contextos da indústria 4.0, né? Ou seja, a internet das coisas, tecnologia 5G, né? E como essas novas tecnologias vão impactar na indústria brasileira nos próximos 10, 20, 30 anos. Professor, falando um pouco desse contexto que a gente vive, né? Político, econômico e social, não tem como fugir também dessa crise, de falar de crise econômica Sim. em uma 18ª Semana de Economia. Então, quais são os pontos que serão abordados, principalmente para esses alunos que estão chegando e que irão desenvolver suas temáticas a partir desse contexto que a gente está vivendo da economia brasileira? Perfeito. A gente vai ter hoje a abertura da 18ª Semana de Economia. A gente está trazendo aqui um pesquisador importante da UFRJ, que é o professor Eduardo Costa Pinto, e ele vai justamente fazer essa análise da indústria brasileira e da economia brasileira a partir do contexto de crise que nós estamos vivendo desde 2013, 2014. Quais são os contextos dessa crise, quais são os impactos dessa crise na economia brasileira e também quais são as perspectivas, como é que a gente pode elaborar instrumentos para poder sair desse processo de crise.
Quando a gente fala sobre essa crise, professor, não tem como fugir também desse tema, falar de desemprego. Já são mais de 13 milhões de desempregados nesse país, ainda além daqueles desalentados, que são aqueles que já perderam, inclusive, né, aquela autoestima, aquela vontade realmente de buscar o seu emprego, a sua oportunidade, porque muitas portas foram fechadas de fato. Mas aí no cenário para 2020, como a gente pode avaliar a economia brasileira para o ano que se aproxima, professor? Veja só, como você bem falou, a gente tem uma expectativa de quase 13 milhões de pessoas desempregadas. Nós temos 38 milhões de pessoas vivendo na informalidade, ou seja, nós temos 51 milhões de pessoas ou desempregadas ou vivendo na informalidade, com baixos salários, sem garantias constitucionais, sem INSS, sem FGTS, sem plano de saúde e outras garantias. E a perspectiva para 2020 não é das melhores. A gente está vivendo uma crise, que ela é uma crise profunda da economia brasileira, que, como eu falei anteriormente, ela começa em 2013, 2014, e a análise que a gente faz é que essa crise ela vai demorar muito para a gente ter um processo de recuperação. Então a gente está trabalhando com o horizonte de 2022, 2023, talvez a partir de 2022, 2023, a gente tenha uma acentuação desse processo de crise. Mas a perspectiva para 2020 ainda não é uma perspectiva boa. A gente ainda vai ter um processo de crise em 2020 e, como eu falei anteriormente, talvez a gente só vai ter esse processo de começar essa recuperação em 2022 ou talvez 2023. Falando ainda um pouco sobre a programação da 18ª Semana de Economia aqui da UESB, professor, palestras, oficinas, como que as pessoas podem participar e até que dia ela acontece? Isso. Nós tivemos hoje à tarde um mini curso ministrado pelo professor Eduardo Costa Pinto, que ele falou justamente sobre essa questão da desigualdade social, né, efeito China e os efeitos dessa economia chinesa sobre a América Latina, especialmente o Brasil. A gente vai ter abertura hoje oficial a partir das 19 horas no auditório 2 do Luizão. Então, o professor Eduardo Costa Pinto fará uma análise dessa conjuntura da economia brasileira, desses últimos 5, 6 anos. E a programação se estende a partir de hoje até sexta-feira, com uma palestra amanhã enfocando a indústria 4.0. Na quarta-feira a gente vai fazer um debate sobre startups, com ex-alunos nossos que montaram startups e que hoje estão atuando no mercado, ganhando dinheiro no mercado e gerando emprego no mercado. E na quinta-feira a gente vai ter também a apresentação de trabalhos que foram selecionados, foram 22 artigos científicos, eles vão ser apresentados na quinta-feira. E na sexta-feira a gente vai ter os mini-cursos falando sobre criptomoedas, tecnologias sociais, tecnologias da indústria 4.0. Então vai ser uma programação extensa e o nosso ouvinte ele pode fazer inscrição no site da UESB, né? É aberta ao público em geral, não só os estudantes e professores do curso de economia, mas também aberto a toda a comunidade. Isso, esse é um chamamento que a gente faz à comunidade, não só a comunidade acadêmica, mas a sociedade civil de um modo geral, que a universidade discutir essas questões da nossa vida. Então, não é voltar apenas para a comunidade acadêmica, e a gente faz esse convite à sociedade civil para que venha discutir com a gente esses temas tão importantes que dizem respeito à nossa vida, à vida dos nossos filhos e à vida da nossa comunidade. Ok, professor, muito obrigada pela sua participação aqui no ESB Notícias, segunda edição. Volte mais vezes para trazer para a gente mais informações sobre economia, para falar sobre Semana de Economia, que a gente precisa cada vez mais discutir esses temas tão pertinentes que fazem parte, enfim, do nosso contexto social. Obrigado, espero todos hoje à noite. Muito obrigada. E no próximo bloco você confere o resumo esportivo da rodada deste fim de semana. É daqui a pouquinho com Gabriel Pires, ele que vai contar tudo pra gente. Vamos a mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e conteúdo para você.
use o celular enquanto dirige. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. E estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição, e agora chegou a vez do esporte. E aqui conosco o Gabriel Pires, ele que traz pra gente o resumo da rodada esportiva deste fim de semana. E eu começo então perguntando, teve campeonato baiano feminino. Boa noite. Boa noite, Aline, boa noite a todos que nos acompanham aqui no ESB Notícias, segunda edição. Teve campeonato baiano feminino neste final de semana. Última rodada e 4 equipes aqui da nossa região entraram em campo. Vamos ver na tela os jogos deste final de semana. Tivemos a partida entre Lusaka e Vitória da Conquista, 1-1. E também o jogo entre Jequié, que venceu a equipe do Maracás por 11-0. O grupo 6 é liderado, a classificação do grupo 6 ficou assim: Juventude 7 pontos, Lusaka 5 pontos, Vitória da Conquista 4 pontos. Já o grupo 5 ficou com o Jequié com 12, Poções 6 e Maracás ficou com 0 pontos na última colocação. No grupo 5, o Jequié avançou com a melhor campanha do campeonato baiano feminino, viu? Disparado, goleadas em cima de goleadas. Que coisa boa, mas teve também o campeonato intermunicipal, é isso mesmo? Campeonato intermunicipal, primeiros jogos das quartas de final, e vamos ver na tela os resultados deste final de semana. Tivemos o jogo entre Salbara e Itamaraju. A equipe do Salbara venceu Itamaraju por 1-0. O Quinjingue empatou em casa com o Conceição de Coité por 1-1. Porto Seguro 0, Santo Amaro também 0, Madre de Deus 0, 5 e Tapetinga. Este jogo nós transmitimos. Eu vou pedir para o pessoal preparar esse VT, que a gente transmitiu esse jogo aqui na tela da sua TV Oeste. Tivemos alguns problemas. A TV Oeste só transmitiu o primeiro tempo, mas também temos imagens dos 2 gols do segundo tempo. Vamos ver na tela os gols desta partida. Primeiro gol foi marcado pelo Dondon nesse cruzamento do Filipinho, sobrou para o Dondon, o Dondon bateu para o fundo do gol e marcou 1-0 para a seleção de Tapetinga. E a reprise, Filipinho na ponta esquerda do campo de ataque, cruzou para a área, falha da defesa e o Dondon completa para as redes. No segundo gol foi marcado pelo Filipinho nessa grande cobrança de falta, surpreendeu o goleirão da equipe de Madre de Deus e anotou 2-0 no placar para a seleção de Tapetinga. E o Filipinho estava imparável, fez o primeiro gol, cruzou para o primeiro gol, fez o segundo e nessa jogada fez o terceiro gol para a equipe de Tapetinga. Olha lá ele na ponta esquerda, driblou o jogador ali, cruzou para a área, contou com a ajuda do goleiro e Tapetinga 3, Madre de Deus 0, fora de casa de Tapetinga. Já no segundo tempo, o Nayan recebeu dentro da área, cruzou, o goleiro defendeu e no rebote ele marcou o gol. Aí de novo, Nayan, chute, goleiro defendeu e no rebote Nayan fez o primeiro gol dele na partida. Nayan, que é o artilheiro do campeonato intermunicipal. O Nayan estava também imparável com a ajuda do Filipinho. O Filipinho levou ali pela ponta direita do campo de ataque, cruzou e o Nayan deu números finais à partida. Itapetinga 5, Madre de Deus 0. Próximo jogo será lá em Itapetinga. Que coisa boa. Agora conta pra gente, porque também teve Copa Jurema de Futsal, com a cobertura total aqui da TV UESB. Como é que foi esse final de semana? Cobertura total da TV UESB, mas nós transmitimos um jogo, mas tivemos 6 jogos neste final de semana. Vamos ver na tela os jogos deste final de semana. 8ª Copa Jurema de Futsal, segunda rodada do campeonato. Tivemos o jogo entre RK Juventus 0, Brasil Futuro 2, Esquina Manhinha 1, Divisópolis 1, Gladiadores 1, Milan Futsal 1, Juventude 2, Real Atlético 6, Espetinho 3, Pátia Futsal 0. E o jogão que a TV UESB transmitiu, a partida entre Itambé e Rua 10 FC. Vou pedir para o pessoal da técnica preparar o VT dos gols, porque esse jogo a gente não transmitiu ao vivo, transmitimos às 5h20.
após a transmissão do campeonato intermunicipal, transmitimos o jogão entre Itambé Futsal e Rua 10 FC. Vamos ver os gols agora na tela. Vamos lá. O primeiro gol da partida foi marcado pelo Giovanni, ele recebeu o passe do Ignor e abriu o placar para a seleção de Itambé, para a equipe do Itambé Futsal. Vários jogadores de lá de Itambé, jogadores inclusive que fizeram parte da seleção de Itambé neste ano. Aí a festa do Giovanni. E no segundo tempo, a equipe do Itambé ampliou o placar. Aí vamos ver na tela essa jogada. O Bruno leva, toca para o Giovanni toca para o Bruno e o Bruno define a vitória da equipe do Itambé Futsal sobre o Rua 0. O Itambé Jurema e está na Copa Jurema Futsal e toda a cobertura na sua TV UESB. Lembrando a todos que quem quiser assistir esse jogo, vá no nosso canal do YouTube, TV UESB Oficial, e acompanhe os principais lances dessa partida que contou com narração de Igor Novaes. Os comentários neste final de semana ficaram comigo e na reportagem Samara Dias e toda a equipe da TV UESB empenhada nessa transmissão, empenhada na Copa Jurema de Futsal e, claro, valorizando o esporte local. Com certeza. E sábado, só lembrando que tem mais. Sábado tem mais no mesmo horário. E por conta dessa alteração de horário, nós não estamos exibindo edição de notícias que volta no dia 15. Ok. E tem mais informação pra gente sobre esporte? Tem Suzy Ruas que a gente já entrevistou tantas vezes aqui em Vitória da Conquista. Ela ganhou medalhas, vamos ver na tela, neste final de semana. Na tela, vamos ver, a Suzy Ruas conquistou 3 medalhas, 2 de ouro e 1 de prata em um campeonato lá em Porto Alegre, 10ª competição Master de corrida. Suzy Ruas, parabéns. Suzy Ruas chega amanhã em Vitória da Conquista, vai ser recebida com festa no aeroporto da cidade. E a Suzy Ruas aí levando o nome da cidade para vários lugares do país. Que coisa boa, parabéns, Suzy Ruas. Por hoje é só? Por hoje é só. Sexta a gente está de volta com mais informação aqui no UESB Notícias. Boa noite. Com certeza. Boa noite, Gabriel. Muito obrigada pelas suas informações. E olha só, quer rever essas e outras informações? Acesse o nosso site surte.uesb.br. Se você tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente por meio do nosso WhatsApp 34248763. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Um excelente início de semana, uma boa noite e até amanhã. And you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes seem to sweater and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell it's about evermore. But you hand it to that, rat-a-tat, at the window. At the window.